Salve galera, tudo bem? Saudações tricolores, começando mais um Flu TV News, jornal de tricolor para tricolor. Flusão volta a campo nesta quarta-feira, jogo decisivo aqui no Maracanã contra o Bahia, valendo vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Vou te contar tudo depois da vinheta. Muito bem, o Fluminense realizou nesta terça-feira, lá no CT Carlos Castilho, o último treino antes do jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira, 7 da noite, aqui no Maracanã. E o repórter Lucas Lustosa bateu um papo com o meio-campo nonato. Confere aí. Fala, Araújo, o Fluminense encerrou a preparação aqui no CT Carlos Castilho para enfrentar o Bahia nesse jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo vai ser nessa quarta-feira, às 19 horas, no Maracanã, e o Fluminense precisa reverter o placar, que foi de 1-0 lá na Arena Fonte Nova. Se o placar for 1-0 novamente para o Fluminense, confronto nos pênaltis. Se for 2-1, também nos pênaltis. Qualquer resultado com um gol de diferença a favor do Fluminense vai para os pênaltis. O técnico Renato Gaúcho vai com força máxima, menos Samuel Xavier, que se recupera de uma lesão no músculo anterior da coxa direita, e Soteldo, que serve à seleção da Venezuela. Canóbio e Nonato, os dois estão pendurados com 2 cartões amarelos, então caso o Fluminense se classifique, eles precisam ficar atentos para não tomar um cartão e ficar suspenso. A gente trocou uma ideia com o Meia Nonato sobre esse jogo, sobre a expectativa, e a gente vai conferir umas imagens do treino que rolou nessa terça-feira. Bora lá! Tamo junto. Vai embora! Vai! Movimento! Movimento de adoção no quadril! Vai! Isso, fique ali! Isso! Vamos! 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 Coisa linda! 4, 3. Isso! Mudamos o comportamento! Corre, Guilherme! Obrigado, rapaziada, hidratem! Bom, a gente sabe que o Bahia é uma equipe muito qualificada, mas a gente mostrou lá, jogando contra eles dentro da casa deles, que a gente tem totais condições de reverter esse placar. A gente fez uma boa partida, só que infelizmente tomamos o gol no final, mas essas coisas acontecem, o futebol é assim. Né? O importante é que a gente tem uma oportunidade amanhã para demonstrar a nossa força dentro da nossa casa, junto com o nosso torcedor. Eu não me lembrava a última vez que a gente teve um período assim de folga, então foi bom para descansar, para descansar a mente também, você colocar as coisas no lugar, aproveitar a família um pouquinho, né? Visitar seus entes queridos, né? Que é muito importante também. E depois ter esses dias para a gente trabalhar, focar nesse jogo específico, que a gente sabe que é um jogo que pode nos levar para uma semifinal de campeonato, ainda mais Copa do Brasil, que é importante para todos nós, para o clube. Então, se a gente tiver todo mundo focado, voltado para o mesmo objetivo, a gente tem grande chance de fazer uma grande partida amanhã e trazer essa classificação para casa. Sempre dá aquele frio na barriga, cada vez que vai chegando mais próximo, mas é normal do futebol, quem não sentir está morto por dentro. E é uma oportunidade muito bacana de estar disputando um campeonato desse tamanho, contra um time gigante que é o Bahia também.
e poder estar representando essa camisa. Então acho que tem que desfrutar essa oportunidade com muita responsabilidade também. Legal, e a repórter Carla Matera bateu um papo com o volante Otávio, que ficou muito tempo aí no departamento médico, mas já voltou a atuar com a camisa do Flusão. Sem dúvida, um momento, né, de misto, né, de tristeza, decepção de ficar fora de uma competição tão importante quanto o Mundial de Clubes naquele momento, né? A gente não sabia o tempo que ia levar para eu voltar a atuar em uma partida oficial com a camisa do Fluminense, e a gente chega cheio de ambições, de objetivos, de propósito. Não que elas tenham acabado, mas a gente sabia que ia ter um prazo para interromper por um indeterminado tempo, né? E graças a Deus pude voltar o quanto antes. Foi um período de resiliência, de aprendizado, amadurecimento. Eu sempre falo, né, em tudo na vida que acontece, principalmente na minha vida, Deus tem um propósito. E tenho certeza que essa lesão que aconteceu, Deus tinha um propósito em trabalhar em muitas áreas da minha vida, não só profissional, mas também espiritual, familiar, dentro da minha casa, melhorar muitas coisas em todas as áreas da minha vida. E tenho certeza que foi um período no qual eu passei de muita prova, muito aprendizado, muito renovo, tanto físico, né, que é o mais importante para a minha profissão, mas também espiritual em todas as áreas da minha vida. Tenho certeza que voltei mais forte, mais completo, para ajudar o Fluminense a conquistar os seus objetivos. Eu lembro que na tua apresentação você já falou sobre o que a torcida deveria esperar de você. E agora, é ainda mais? Sem dúvida, aquela sede, a vontade de estar em campo, ajudar os meus companheiros a conquistar os nossos objetivos, muita garra, muita força, muita dedicação, e ajudar a engrenagem, né, o clube, o grupo, a apresentar o melhor futebol para dar alegria a todos os torcedores, que eu acho que é um momento muito importante para nós, que a gente vem vivendo nas Copas, nas competições, tanto no Brasileiro quanto nas duas Copas, que a gente possa conquistar os nossos objetivos. E lá na frente a gente está glorificando a Deus com conquistas, títulos e premiações individuais e coletivas, que é muito importante. Importante também você estar voltando em mais um momento decisivo, né, para o Fluminense, esse jogo com o Bahia, dentro do Maracanã, uma decisão importantíssima, né? Sem dúvida, é um jogo, creio que agora é o mais importante do ano. Já se passaram, né, muitos jogos importantes, mas dentro da temporada esse é o mais importante, o próximo jogo. A gente precisa fazer um grande jogo, concentrado do primeiro ao último minuto, colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando, para que a gente possa fazer um grande jogo, sair com a vitória e a classificação, que é o nosso maior objetivo. E perto da torcida? Sem dúvida. Saudações tricolores, vamos para cima. Hora de falar do Bahia, nosso aniversário desta quarta-feira, aqui no Maracanã, jogo às 7 da noite. Lembrando que na primeira partida, lá na Fonte Nova em Salvador, vitória do time baiano por 1-0. Flusão, para se classificar, precisa vencer por 2 gols de diferença. Uma vitória do Tricolor por 1 gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Hora de analisar o Bahia, nosso aniversário. Tartá, o Papo de Cria tem mais informações. Fala comigo, Tartá. Fala, Araújo! Fala, torcida tricolor! O Fluminense recebe o Bahia no Maracanã pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida em Salvador, derrota por 1-0. Por isso, o Flu precisa da vitória para seguir na competição. O tricolor não perde para o Bahia em casa há 14 anos. Esse retrospecto, somado ao bom momento como mandante, aumenta a nossa confiança para buscar a classificação. O Bahia de Rogério Ceni chega com moral depois do título da Copa do Nordeste, mas também com desfalques importantes. Ceni até lamentou a ausência de Ademir e Eric Pulga, 2 atacantes de velocidade que poderiam ser armas para esse confronto. A tendência é que o Bahia jogue com uma postura mais reativa. Já foi assim no primeiro jogo, jogando em casa, buscando explorar os contra-ataques rápidos, principalmente com Luciano Juba, pelo lado esquerdo. Ou seja, é um time que deve apostar em transições e bolas esticadas nas costas da defesa tricolor. Para o Fluminense, a missão é clara: eficiência nas chances criadas. Criamos chances lá na Fonte Nova e teremos chances dentro do Maracanã. É capricho nas finalizações.
a gente conta com o apoio da nossa torcida para empurrar o Flusão rumo à semifinal da Copa do Brasil. Bom, você que tá ligado aqui no Flu TV News, é hora de recordar. O repórter Lucas Lustosa bateu um papo com o Alex Dias. Lembra dele? O Pantaneiro, campeão da Copa do Brasil em 2007. Ele que marcou o primeiro gol do Flusão na história do estádio Newton Santos. Vamos conferir essa resenha. Fala, Lucas. Saudações tricolores, meus amigos. Eu sou o Lucas Lustosa, repórter aqui da Flu TV. E estamos em semana decisiva. É decisão de Copa do Brasil contra o Bahia, jogo de volta. E nada melhor do que a gente pedir uma ajuda. Trocar uma ideia com um cara que participou ativamente e foi peça fundamental do nosso elenco em 2007 para a nossa única conquista da Copa do Brasil. Eu tô falando com ele, Alex Dias. Dias, fala, meu parceiro, como é que você tá, cara? Beleza, prazer estar falando com vocês aí. E a gente jogou nessa Copa do Brasil, eliminamos o Bahia, jogamos o jogo lá e o outro no Maracanã. É, o primeiro foi no Maracanã, o segundo foi lá. Inclusive é por isso que você tá aqui trocando uma ideia comigo, porque a gente quer saber qual é a fórmula que a gente pode usar nessa quarta-feira pra gente sair vitorioso e classificado no Maracanã, Alex. O que você acha? Olha, o importante é o apoio da torcida. Estamos com um resultado adverso, 1-0. Eu acho que o Fluminense tem total condições de virar no Maracanã. Então é a torcida apoiando. Papai Renato com certeza vai colocar a melhor equipe, vai dar aquela pré-eleição diferenciada dele. E foi com ele que a gente ganhou a Copa do Brasil. Então eu vou estar na torcida e espero que o Flusão passe para outra fase. Alex, vamos falar um pouquinho de 2007 então? Antes de falar da tua chegada, já falar direto da Copa do Brasil. O título foi contra o Figueirense lá no Orlando Scarpelli, 1-0, aquele gol do Roger. Eu quero saber de você como foi essa conquista, como foi os bastidores dessa conquista para você, cara. Olha, foi difícil, né? Porque se você pegar a história, a maioria das vezes a gente estava decidindo fora. A maioria. E um jogo ou outro, acho que se não me engano contra o Brasiliense, que a gente ganha no Maracanã, inclusive eu faço um gol, mas foi uma batalha. E tem uma história interessante, quando a gente chega no estádio em Florianópolis para a decisão, o Renato, o papai Renato, que eu costumo dizer, né? Tem um carinho muito grande por ele, uma amizade até hoje. De vez em quando, final de ano, eu vou lá para bater nele no futebol. E aí ele pega a foto do Figueirense, já com a faixa e dizendo que era campeão da Copa do Brasil. Aí ele pega e faz a pré-eleição e mostra pra gente. Fala, então a gente não precisava vir aqui em Floripa. Eles já são campeões. Que isso, então, Alex? No bastidores que ninguém sabe. E deu tudo certo com o título de Copa do Brasil. Você tem um carinho pelo Fluminense, né, cara? Você tem um sentimento pelo Fluminense. Por quê, cara? Claro, tem. E nesse time tá o nosso capitão, né? O Thiago Silva, que zagueiro extraordinário, um amigo. Então a gente tem um carinho enorme, né? Toda vez que o Fluminense joga, inclusive eu vou estar no voo, cara. Como a gente falou em off, se Deus quiser que eu descer, já vai dar 3-0 pra gente. Se Deus quiser. Mas eu queria entender por que você tem esse sentimento maneiro pelo Fluminense. Da onde vem esse carinho? O carinho da torcida, né, comigo. No ano que eu participei desse título. Eu fiz o primeiro gol do Engenhão. Então é história, né? História que vai ficar pro resto das vidas pra gente contar pros nossos filhos e netos. É muito bacana. É bacana ver que você gosta, que você tem esse sentimento. Cara, pra gente finalizar o nosso papo curto sobre essa semana importante de decisão, manda um recado pra torcida do Fluminense, desejando sucesso pro time também, pros jogadores, enfim, que você puder passar, e depois eu vou te pedir o palpite também. Cara, essa torcida maravilhosa, que lote o Maracanã, que o papai Renato esteja inspirado, com certeza. Ele vai dar aquela preleção diferenciada, vai escolher os melhores. Então, com certeza, na hora que eu estiver pousando aí no Galeão, já vou estar comemorando e tomando um Danone para comemorar essa classificação aí. Torcida Tricolor, um abração. Obrigado pelo carinho desse pouco tempo que eu passei, mas com títulos, com alegria. E a gente espera poder estar sempre junto e comemorando. Nesta quarta-feira é dia de decisão aqui no Maracanã. Estádio lotado para apoiar o Fluminense rumo à classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Você que está pensando, vem acompanhar o Fluminense aqui no Maraca. A repórter Sara Alexandre tem mais informações. Fala, Sarinha!
Fala, Araújo, nesta quarta-feira o Fluminense enfrenta o Bahia pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para as 19 horas no Maracanã. Tricolor, você já garantiu o seu ingresso? As vendas já estão disponíveis em fluminense.futebolcard.com. Lembrando que o acesso ao Maracanã só é permitido através de biometria facial, então corra e faça logo a sua. Os valores de ingresso para o público geral para a partida contra o Bahia são: Setor Sul, R$ 90 a inteira e R$ 45 a meia entrada. Setor Leste Inferior, R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. Setor Norte, R$ 40 inteira e R$ 20 a meia entrada. Sócios, atenção, vocês possuem descontos para todas as partidas do Fluminense. Para isso, acesse o portal do sócio em nense.com.br e fique por dentro de todas as experiências que só o sócio torcedor pode garantir. E teremos estacionamento para a torcida tricolor, no estádio Célio de Barros, portão 11B, pela rua Eurico Rabelo. Os valores são R$ 60 para sócios e R$ 100 para não sócios. Tricolor, teremos algumas interdições ao redor do estádio. Então, como você bem sabe, vá de transporte público. Vá de metrô, trem ou ônibus. Ao redor do Maraca, você encontra vários pontos de fácil acesso a esses transportes. Para o torcedor que não irá ao Maraca, você pode assistir a partida através dos canais da Flu TV em áudio ou pelos canais do Sport TV ou Premier. De Tricolor para Tricolor, vamos juntos por mais essa taça. Até lá! Vamos conferir o chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil. Olha lá, o Galo perdeu o primeiro jogo para o Cruzeiro por 2-0. Jogo de volta acontece nesta quinta-feira, 7h30, no Mineirão. O Corinthians, que venceu o Atlético Paranaense por 1-0 na primeira partida, joga nesta quarta-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Temos Botafogo e Vasco, jogo decisivo, quinta-feira, 9h30 no Newton Santos. Lembrando, primeira partida, empate em 1-1 e o Flusão jogando nesta quarta aqui no Maraca. 7 horas, presença da torcida. O Fluminense precisa vencer. Primeiro jogo, vitória do Bahia por 1-0. Muito bem, aconteceu nesta segunda-feira, em Laranjeiras, no Salão Nobre, a apresentação para o Conselho Deliberativo da proposta de criação de uma SAF para o Fluminense. A Flu TV acompanhou tudo de perto. Vamos conferir. É isso mesmo, Araújo. O Fluminense recebeu ontem a proposta de um grupo de investidores para a criação de uma SAF tricolor. O documento foi apresentado na reunião do Conselho Deliberativo no Salão Nobre de Laranjeiras, em reunião de mais de 4 horas de duração. A proposta foi apresentada por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners e LZ Esportes e o líder do grupo de investidores. A exposição foi aberta pelo presidente Mário Bittencourt e pelo vice-presidente-geral Matheus Montenegro. Matheus explicou a decisão de colocar a proposta em votação somente após as eleições de novembro. Uma medida para que os sócios possam tomar a decisão mais importante da história do clube em ambiente livre de pressões eleitorais. O sócio responsável pela área de fusões e aquisições do BTG Pactual, Alessandro Farcourt, detalhou aos conselheiros o processo de buscas de investidores. É um privilégio você poder, num projeto que tem levado tanto tempo, chegar num estágio como o que a gente está agora, onde a gente vê uma oportunidade de fato de conseguir fazer com que tudo isso que foi pensado para o Fluminense ajude o esporte brasileiro a atingir um outro patamar. Essa proposta que tem que ser analisada, tem que ser debatida, o presidente Mário, o vice-presidente Matheus, eles foram muito claros de que vão ser criadas comissões, de que a gente vai poder, junto com as comissões, trabalhar com os investidores para a gente conseguir realmente entender o que essa proposta implica para o clube, mas é inegável de que a gente está lidando com algo único no Brasil, pela qualidade dos investidores, pela estrutura que foi proposta para o clube, e de que a gente tem a oportunidade aqui de, se realmente o clube, seus sócios e os conselheiros decidirem de que esse é o caminho, de realmente criar algo único, né? Então eu estou muito contente, acho que é mais uma fase do trabalho, tem muito trabalho a ser feito ainda, mas eu estou contente e orgulhoso de estar fazendo parte de um momento tão importante para a história do clube. E não teria como a gente chegar no momento que a gente chegou agora, sem transparência, sem compromisso dos dirigentes do clube, de todos os conselheiros aqui, de ter um diálogo aberto, franco, ouvir todas as opiniões e, no final do dia, construir algo que faça sentido para perenizar essa trajetória de sucesso do clube. Para Carlos de Barros, o investimento no Fluminense, antes de ser visto como um negócio, é uma oportunidade para que os investidores tenham dividendos emocionais. E eu liguei para minha tia, falei, tia, cara, da onde vem essa paixão do vovô, do meu pai com o Fluminense? Ela falou, Nani, o seu avô e a sua avó se conheceram numa festa, num baile nas Laranjeiras. Ele sempre amou o Fluminense, mas eles se conheceram aí. Então, para mim, quando eu falo que eu não estaria aqui se não fosse pelo Fluminense, eu literalmente
não estaria aqui se não fosse pelo Fluminense. E assim como eu tenho essa história de amor pelo Fluminense, os outros investidores que estão por trás da proposta que vocês vão ver também têm as suas histórias de amor pelo Fluminense. A reunião foi acompanhada ao vivo pela Flu TV por mais de 60 mil pessoas, com cerca de 19 mil espectadores simultâneos durante a maior parte da transmissão. Agora, a partir da apresentação da proposta, ficou combinado aqui nessa reunião que o presidente do conselho vai formar 2 comissões, uma comissão interna para analisar a proposta e uma comissão externa, externa de pessoas que não são conselheiros do clube. E aí, a partir disso, a gente vai fazer várias reuniões do conselho para debater o tema. Acho que o mais importante aqui é que todo mundo tenha tranquilidade e ciência de todos os fatos para poder votar. Então, por isso que a gente não vai fazer nada com pressa. Já disse aqui que nada vai ser feito antes da eleição. Então, aqui é um processo com calma, tranquilidade, porque é a decisão mais importante da história do clube e todo mundo tem que ter ciência de todos os fatos. Então, depois dessas reuniões do conselho, a gente vai seguir com a elaboração dos instrumentos entre o clube e os investidores, e aí com tudo pronto a gente vai voltar ao conselho com todos esses instrumentos. Os instrumentos são o contrato de compra e venda, o acordo de acionistas, e esse sim é o resultado final da parte que cabe ao conselho diretor. E depois desse momento em que todos os termos serão de conhecimento público e todos os detalhes do que vai estar no papel, aí sim que a gente vai estar preparado para colocar esse tema em votação, mas ainda falta bastante. E hoje foi uma demonstração muito clara de que não vai faltar transparência e tem muito respeito aqui pela torcida, pelo sócio, e a gente vai fazer tudo da melhor forma para todo mundo. Para quem quiser acompanhar cada detalhe, a proposta está disponível na íntegra no portal da transparência do clube. A gente está muito orgulhoso de ter trazido essa proposta em nome desses tricolores que estão com a gente nesse projeto. A gente abriu o nome aqui de 11 dessas famílias, mas junto com eles tem outros quase 40 famílias. E a gente tem certeza que a proposta que a gente trouxe vai ser transformacional, não só para o Fluminense, mas para o futebol brasileiro, que possa até servir como exemplo para outros. Quando a gente fala dos valores envolvidos e o compromisso que esses investidores, que nós como investidores assumimos com o futuro do Fluminense, são valores muito relevantes, que vão garantir mais competitividade para o Fluminense e mais sustentabilidade financeira. Além de deixar a dívida do clube mais equacionada, a gente vai poder olhar para o longo prazo, vislumbrar mais títulos, mais vitórias e deixar um legado para todos os sócios atuais do Fluminense e para os sócios futuros do Fluminense. A gente está muito orgulhoso do que a gente fez hoje, lembrando que é só o primeiro passo que a gente deu agora. Vamos lá, tem informação no site fluminense.com.br. Olha aí, o nosso Davi Schwindt, zagueiraço, 21 anos de idade, renovou o contrato até dezembro de 2028. Uma ótima notícia aí para a torcida tricolor. Joga muita bola, moleque. Líder com 15 pontos e 100% de aproveitamento, o Fluminense venceu a Portuguesa nesta terça-feira no estádio Luso Brasileiro pela 5ª rodada da Copa Rio Sub-17 por 4-0. E no final da partida, o técnico Thiago Macedo, do Sub-17, bateu um papo com a Flu TV. Foi um jogo muito bom, nossa, a performance muito boa, a gente conseguiu se impor do início ao fim. A gente manteve a performance alta. E aí a gente está falando de 11 jogos de invencibilidade, que é um número que por si só já impressiona. Mas mais do que isso, a gente conseguiu rodar o elenco, conseguiu oportunizar muitos meninos, incluindo 2 jogadores, o Raine e o Willi, que estão retornando de LCA, que é um processo complicado dentro da carreira do jogador. E está dando essa oportunidade para eles, eu fico muito feliz. E já ganhando mais 2 jogadores para essa reta final de Brasileiro e essa sequência da Copa Rio. Líder com 15 pontos e 100% de aproveitamento, o Fluminense goleou a Portuguesa no estádio Luso Brasileiro por 5-1 pela 5ª rodada da Copa Rio Sub-15. Após a partida, a equipe da Flu TV bateu um papo com o técnico Dalmo Jimenez. Acho que nossa equipe está bem preparada aí para esses grandes jogos agora, essa sequência de 3 clássicos. A gente encara o Vasco agora, depois tem mais 2 clássicos pela frente. Os meninos estão amadurecendo bastante, a gente fez uma competição lá na Rússia, enfrentou diferentes escolas aí que fez com que a gente refletisse bastante sobre o nosso jogo. Tivemos agora uma disputa da Brasil-Japão também, onde a gente conseguiu o 3º lugar. Vamos usar essa semana aí para dar uma recuperada, dar uma refrescada aí nos meninos para chegar o mais inteiro possível no sábado aí. A gente continuar nessa briga aí pela primeira colocação na Copa Rio.
Muito bem, chegando ao final de mais um Jornal Flu TV News, papo de tricolor para tricolor. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Lembrando que o projeto para a criação da SAF se encontra no portal da Transparência e toda a reunião do Conselho você pode acompanhar na íntegra aqui na Flu TV. Quarta-feira, Maracanã, 7 da noite, tem decisão Fluminense e Bahia, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Estamos esperando você aqui no Maraca. E às 5h30 tem o Dia de Flu, nosso esquenta, nossa resenha aqui na Flu TV. Combinado? A gente encerra o programa de hoje com os bastidores do Media Day da Comebol. Aquele abraço, saudações. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Vontade, vai mais uma aí. Beleza. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Um braço, vira seu corpo para essa luz e seu rosto se vira para mim. Agora aquela comemoração com vontade, com aquele gol decisivo. 1, 2, 3, agora. Yeah! Nossa, que isso, cara? Porque perguntaram quem vencia melhor entre você e Hugo. E aí... Não, eu reconheço, pô. Não, eu falei isso, mas eu não podia dar o ponto para Hugo. Eu falei que empate. Falou que o quê? Empate. Porra, tamo junto, irmão. Valeu! Quero. Boa tarde. Agora aquela comemoração, aquele cruzamento, o atacante fez o gol, vai, com vontade. Gol! 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 Vai, mais pra frente. Agora aquela comemoração, aquela vibração, aquele gol decisivo. Vai, com vontade. Só comemoração ou... Se você quiser fazer. Pode gritar, mostrar a camisa, vai. Vamos!